Bom dia, boa tarde a todos aí, quase boa noite. Eu vou começar aqui a live com o professor Pedro Neto, advogado, né? Sobre medidas atípicas de execução. Eu vou esperar um pouco ele entrar. Já estou vendo aqui a Ivete, estou vendo a Marcelene, processo coletivo também, não deve ser alguém atípicas. Vou fixar. Oba, o Pedro entrou. Eu vou esperar que ele faça o convite aí. Para firmei aqui o PIN. Vou verificar se o Pedro... Isso. Ele agora mandou o convite. E tentar fazer com que ele aceite, logo fazendo o teste do Pedro. Tudo bem, amigo? Boa tarde, boa noite, né? Boa tarde, boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Boa noite, meu amigo. Tudo ótimo com você? Vou bem, Vamos inaugurar essa plataforma aqui. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente bem. Eu acredito que quem está ingressando agora, né, deve estar colocando, pode... Eu queria saber se quem ingressou, se está nos ouvindo aí. Tem o Carlos, tem a Ivete, a Marcelene, tem o Alisson, a Nena. Olha, a Nena, tá aí, tá aí. Um beijo enorme para a Nena aí. E aí, só que você pode dar um alô aí, dizendo, olha, estou ouvindo bem, escreve aí no comentário, no comente, olha, tá muito bem. A Nena disse que está ouvindo muito bem. Olha aí, já tem olha, sim, está todo mundo dizendo sim, então, estou ouvindo sim. Pedro, olha, a primeira coisa que eu quero te dizer é que eu lhe tenho, assim, um carinho enorme. Considero você uma das grandes potencialidades do processo civil, seguindo a escola que seu pai deixou aí, a estrada que seu pai está deixando aí, e obviamente tem um caminho aí, ele é um dos ícones do Pará ainda, continua sendo, mas você como filho, obviamente, a gente que diz, é muito engraçado que com o tempo a gente vai perdendo um pouco referência, né? Porque você deixa de ser o filho do Pedro para ser o pai do Pedro, né? Tipo assim, olha, o pai do Pedro Neto é o Pedro Bates, então é referência. Eu tenho um carinho enorme pelo professor Pedro Bates Pinheiro, seu pai, e sempre tive uma grande admiração quando era aluno, e ele como professor. Tem muita gente entrando aí. E nessa premissa que tem, nós fazemos um diálogo aqui próximo da escola paraense de processo, do que a gente pode falar dos processualistas paraenses a esse respeito. E o tema que foi muito bem escolhido por você para nós fazermos essa live, ser medidas atípicas de execução adotadas pelo juiz, é algo que o CPC de 2015 trouxe, que meio que sai da caixinha de tudo que nós vivíamos antes do CPC de 73. E mais, sai da caixinha pelos dois lados. Sai da caixinha porque alguém acha que o juiz pode muito, e sai da caixinha porque alguém diz que o juiz não pode nada. Então é algo que é muito interessante, como está colocando. Eu gostaria de traduzir essa nossa live como um bate-papo. Você trouxe alguns critérios, alguns itens para a gente tocar nesse assunto, sobre a fixação da medida, o poder do juiz, a discricionariedade do juiz. E eu posso dizer para vocês, inicialmente, logo, obviamente, me provocando sobre isso daí, é o seguinte: o CPC de 73 tinha um nome, era o Código do Zaide. O de 39 também, o Código Civil de 1916, tinha um nome. Ou seja, sempre tinha uma pessoa que sentava nos desafios, inclusive era a história contada pelos filhos de quem era um grande jurista à época, para escrever um código. E, obviamente, essa pessoa escrevia um código com base em uma percepção filosófica, teórica, em sua época, e que essa concepção trazia um sistema formado. O CPC de 2015 teve a graça do Fred. O Fred fez algo maravilhoso, porque o Fred se esvaziou de si
e trouxe todo mundo para participar. Isso tem um lado bom, excelente, tem um lado, obviamente, que traz muitas divergências para o próprio código. E a primeira grande divergência do código é que o CPC de 2015 traz uma premissa de autonomia, uma premissa de que o juiz está muito adstrito àquilo que possivelmente a parte venha pedir. E, ao mesmo tempo, passa aí desapercebido uma tentativa de uma outra corrente de processualismo no Brasil de dar muitos poderes para o juiz. Num incisozinho, em outro momento, num incisozinho, por exemplo, alguns de conversão, de tutela individual e tutela coletiva foram imprecados, num inciso dizendo que o juiz pode adotar medidas atípicas de execução. E, obviamente, para mim, essa é uma questão que parece insolúvel. Porém, tem grandes premissas para nós entender. Qual é a dela? Primeiro, que teoria da jurisdição o CPC de 2015 adota? As pessoas estão escrevendo medidas atípicas e não adotam. Que teoria? O que o juiz é? O juiz é um Deus, um onipotente? O juiz é uma autoridade acima de todos nós? O juiz é um cara que tem um poder estatal sobremaneira e pode decidir na nossa vida como se nós fôssemos objeto de uma atividade jurisdicional? Ou não? O juiz é uma pessoa que se substitui a gente numa medida para tentar resolver um conflito ou um problema instaurado na sociedade. Que tipo de concepção de Estado nós estamos discutindo? O CPC de 2015 adotou uma concepção de Estado liberal, onde o juiz está literalmente preso e adstrito aos pedidos e às causas de pedir, ou não? Ele tem uma concepção mais intervencionista, mais para uma percepção de um Estado social, onde ele interfere na vida dos outros, onde ele faz na vida dos outros. E mais ainda, nessa pergunta que eu vou lhe fazer para o que você entende sobre a fixação das medidas, sobre discricionariedade, principalmente o poder do juiz, para depois nós falarmos sobre limites. E mais ainda, o juiz não seria um mero substituto de vontade das partes que estão ali pedindo para ele, juiz, ser as partes, daquilo que as partes, eu gosto de falar sujeito, mas naquilo que as partes não foram capazes, não foram competentes, não tiveram a destreza de exercer sua consciência e sua cidadania, os sendo por si próprio, e pede para o juiz o ser por ele, e obviamente, se quando o juiz é por ele, obviamente eu tenho uma luz melhor, por quê? Porque eu posso perguntar, o que um devedor faria? O que um devedor médio faria? E o que um juiz, se substituindo a um devedor, poderia fazer nos limites do que um devedor faria? Então, eu, obviamente, faço uma introdução sobre isso e, obviamente, já trago uma ponderação aos processualistas atuais que estão esquecendo de falar sobre que filosofia de direito eles seguiram, que teoria do direito seguiram, que concepção de Estado eles estão adotando, que concepção de justiça eles estão adotando, e pegam uma literalidade do CPC de 2015 e começam a escrever livros e livros, tintas e papéis, ou então escritos de forma digital, tentando explicar alguma coisa que, se não tiver a base, nós seremos aí como se fosse um meteoro, que nós sabemos que existe, nós conseguimos ver no espaço, mas nós não sabemos de onde vem, nós não sabemos para onde vai, não sabemos que rota tem. E, obviamente, nós só podemos descrever um detalhe, uma pequena constatação sobre um fenômeno que ninguém vai negar que existe, porque vocês descrevem um meteoro, mas ninguém explica o porquê de sua existência. Eu começo nosso bate-papo com essa provocação. E aí, com essa provocação, e, obviamente, aqui eu vou receber e vou me pronunciar sobre cada um desses itens, com certeza, tentando me enquadrar em que teoria, possivelmente, aquilo que foi escrito teve sua origem, para nós não sabermos exatamente se o meteoro é um pedaço de um planeta, um pedaço de uma estrela, um pedaço de um satélite, um pedaço de quê. Meu amigo, é o seguinte, é um prazer todo meu, fico honrado, você sabe que a gente sempre está junto nos nossos encontros, sempre conversa sobre processo, é uma maravilha dividir a cátedra com você. Esse tema sobre o papel do juiz parece que é um daqueles temas de processo Walking Dead, ele sempre volta. A gente discute se o juiz é a boca da lei, se ele é atividade criativa, qual é o papel que a gente quer dar para o juiz, se a gente tem medo do juiz
muito ativo, se a gente tem medo do juiz muito passivo, se o processo é entregue às partes, se o processo não é. E, no fim ao cabo, o que todo mundo quer, e eu acho que aí eu respondo a tua pergunta, o nosso Código de Processo Civil de 2015 não teve base filosófica nenhuma. A gente já conversou sobre isso, não teve um alinhamento filosófico. Ele, na realidade, quis resolver um problema muito prático. Mais especificamente, quando inseriu esse dispositivo aí, o 139, para dar uma certa eficácia nas ordens judiciais, especialmente em relação àquelas de obrigação de pagamento de quantia. Então ele está dizendo basicamente o seguinte: olha, juiz, você pode usar medidas necessárias, sejam elas quais forem, para que esse cidadão pague, ou para que esse cidadão faça alguma coisa. Quando ele faz isso, ele obviamente utiliza de uma técnica legislativa aberta, tá? E deixa a gente, de fato, como a Marcilene está falando aí, esquizofrênico. Porque quem é que vai fechar e quem é que vai criar os parâmetros dessas medidas necessárias para assegurar o cumprimento? E aqui eu entro num problema seríssimo, especificamente em relação à execução, que é o nosso tema. Eu estava vendo os dados do Conselho Nacional de Justiça e o grande gargalo de congestionamento dos processos é a execução. Com certeza. E a execução para em 56% dos casos. Ou seja, é um processo que é fadado a não funcionar. Isso é uma coisa louca. Você e ele ganha, para, mas não leva, né, Pedro? Ganha, mas não leva. E o processo para em execução por duas situações. Ou quando não se acha bem do devedor, ou quando se acha o bem e ele é impenhorável. Então, eu fico nessa situação louca. E essas medidas executivas, elas parece que vêm, pelo menos o sentimento da gente debatendo, é para alcançar aquele devedor que o Abelha chama do devedor cafajeste. É aquele cara que não paga, mas vai para Disney. É aquele cara que deixa de pagar pensão alimentícia, mas está estourando garrafa de champanhe numa festa final do ano, sabe? Então, parece que essas medidas, da forma como elas vieram colocadas, elas vieram criar certa astúcia, uma atividade criativa para as partes, para compelir mesmo as pessoas a pagar. É daí que saem essas ideias aí que a gente vê por aí, por exemplo, se te proibissem de ver um jogo do Flamengo, eu tenho certeza que tu pagaria no dia seguinte qualquer dívida. Não é verdade? Eu pagaria com certeza. Eu sei que tu és flamenguista doente. Então, vão não criando é essas... ser flamenguista, é salvação. É verdade, perdoa a terminologia. Então, daí que vão surgindo essas medidas coercitivas, dando às partes um certo poder de coerção mesmo, para que se crie, para que se constranja, de fato, essas pessoas a cumprir. E eu acho que é o que se quer da jurisdição. O que se quer da jurisdição é ter uma certa eficácia. E por isso que a gente coloca aqui, eu acho que é a nossa grande discussão. O juiz é livre para criar essas determinações, ele precisa de provocação da parte, ele pode fazer isso de ofício, porque é uma ordem dele e ele tem o dever de dar eficácia à jurisdição. Sabe? Quais são os parâmetros, quais são os limites disso? Nós vamos ter casos como a gente teve em São Paulo, que queriam tirar determinadas crianças de uma escola e queriam privar elas do sono, porque se privasse o sono, elas sairiam lá de dentro. Mas essa medida não é um ilícito em si. Aí a gente vai discutindo essas medidas que a gente está, de tirar passaporte das pessoas, tirar CNH, proibir as pessoas de fazer concurso, proibir de participar de licitação. Eu acho que esse é o grande desafio. Como é que tu pensas em relação a isso? Como é que a gente vai balizar essa questão, entendeu? Sim. Caso a caso. Olha, Pedro, é muito engraçado o seguinte, é verdade que o CPC de 2015 não seguiu uma teoria específica, mas eu sempre digo, todo texto normativo tem uma filosofia ou uma teoria por trás, por mais que inconscientemente a pessoa que lá colocou não saiba disso. E acho que precisa de algumas premissas históricas. Nós sabemos que a palavra jurisdição não cabe à palavra execução. Iuris é direito, dicção é dizer o direito. Cumprir o direito não está lá dentro. Por quê? Porque o cumprir o direito antigamente era das partes. A parte pegava uma sentença,
E essa sentença ele pegava uns milicianos, alguns amigos, colegas, ou algum, se ele fosse um senhor que tivesse alguma posse, pegava lá, ia lá e tirava mesmo na margem, isso deu muito problema. E, obviamente, essas medidas eram as mais atípicas possíveis, porque era o que desce na cabeça das pessoas. O primeiro aspecto que tem é a gente olhar um pouco para a história. Porque nós já temos em Portugal a execução privada, feita por cartórios, entendeu? São medidas que estão, até transcendem um aspecto de atipicidade. Quero registrar aqui o nosso amigo Almir Favares, a Nepiano, a Amanda Passo, a Chayane, um monte de pessoas aqui entrando aqui, está passando, estou vendo. Então, essas são premissas que eu preciso olhar para a história. A outra questão, você falou bem, que teoria da jurisdição nós temos? Nós temos um juiz, numa teoria da jurisdição da dual, que o legislador diz que o cara é o boca da lei, portanto, a natureza é meramente declaratória, ou nós temos um que é constitutivista, que é, como diria Carnelucci, eu acabo constituindo uma relação jurídica que tem por ali. Se eu tenho, porventura, uma premissa de me substituir o devedor, e aqui, obviamente, não tem a pretensão de deixar nada definido, mas mostrar que tem alguma racionalidade. Eu penso, por exemplo, que o juiz ele é uma pessoa que, à semelhança de um tutor, de um curador, de um pai que acaba exercendo a vontade dos filhos, ou do tutelado ou do curatelado, exerce. Então, para mim, quando eu demando o juízo, eu já tenho falado isso várias vezes, eu exercito uma certa forma de incapacitação civil, falando de forma leiga. Por quê? Porque eu deixo de resolver meus próprios problemas de forma relacional própria com a outra pessoa e delego isso para um advogado, o advogado delega isso para o juiz. E aí nós temos uma premissa. E aí uma pergunta parece ter algum tipo de facilidade nisso. Que a pergunta seria, se eu tivesse uma dívida, o que eu deixaria de fazer para pagar essa dívida? Exemplo, você deve um dinheiro para mim, você deixaria dinheiro para a Disney? Uma pergunta que eu faria. Se eu devesse dinheiro, claro que eu deixaria de ir. Então, me parece... Passa por uma questão ética. Me parece, então, que, por exemplo, brecar uma compra tua para ir para a dívida, o juiz se substituindo a você, parece alguma coisa de certa racionalidade. Me parece caminhar por uma certa racionalidade. Agora, eu pego e tem limite para isso. Qual o limite? A dignidade do devedor. O devedor brincar, eu vou pegar e vou brecar um cartão de crédito. Cara, não pode brecar um cartão de crédito, o cara não vai comprar comida. Agora, determinado tipo de compras, tipo assim, você deixaria de comprar um carro se me devesse? A compra de um carro parece algo que se completasse, parece algo racional, razoável, que se premissa, que se tenha como premissa, que se permita. Eu não acredito especificamente numa discricionariedade judicial, porque o juiz tem o dever de fundamentar. Quando ele fundamenta, ele se vincula aos motivos determinantes que ele colocou na sentença. E ele disse lá, eu tenho uma possibilidade de controle sobre isso daí. E eu tenho uma premissa também, abordando especificamente sobre os itens que você falou de forma brilhante, sobre os 3 itens, eu tenho uma premissa também, que ele pode sim atuar de ofício. Pode atuar de ofício por quê? Obviamente, atuar de ofício depois de provocado na execução, tá? Ou seja, já foi provocado, a execução já começou. Porque a partir daquele momento, ele está em regime de substituição do devedor. Ele estaria exercendo aquilo que o devedor faria. Então, ele poderia sim... Há uma atividade de subrogação mesmo. A atividade é de subrogação. A jurisdição, um dos elementos essenciais da jurisdição chama-se substitutividade, subrogação. Eu estou exercendo. Por isso, eu até sou contra em dizer que existe execução forçada. Se existe execução forçada, existe pedido forçado de pai com filho, quando o filho pede alguma coisa no supermercado ou em alguma loja, e o pai diz não. Então, aquele não foi forçado. Não, a vontade do filho é desconsiderada, ele é incapaz. Ele é desconsiderado e a vontade do pai é considerada pelo poder familiar. E a mesma semelhança. Ou seja, a vontade do devedor não é forçada porque o juiz está sendo devedor, porque o devedor foi incapaz de resolver seus problemas relacionais. A Marcelene está trazendo uma premissa muito interessante. Como ficaria medidas atípicas, ventilou nessa ideia, como ficariam as medidas atípicas contra o Estado, contra a Fazenda Pública? Eu poderia mandar escrever no orçamento, por exemplo, antes do trânsito julgado, um caso, por exemplo, em que tem um cumprimento provisório, que tem uma execução provisória, poderia, que tipo de medidas? Onde que o juiz poderia se alocar nisso?
Então, as minhas premissas iniciais sobre esse aspecto primeiro, que o juiz ele não é um homo deus, ele é um homo sapiens. E ele é um homo sapiens eleito por um contrato social ou por um tipo de acordo que nós vislumbramos, que nós delegamos isso pelo voto. E isso veio uma lei que lhe deu poderes para isso, com base na nossa autonomia de vontade, que se chama por nós democracia. Podemos criticá-la, podemos dizer que era inconstitucional, podemos dizer o que quiser. Mas esse raciocínio lógico, ele tem uma premissa que tem muita racionalidade por trás. Posso dizer que é viciado, que teve compra de voto, que teve influência, que teve lobby, mas eu não posso descaracterizar a força do que move nossos argumentos, como, por exemplo, democracia, como, por exemplo, justiça. E o Código de Processo Civil, como você falou, para mim, são as regras de como uma pessoa pode substituir a outra de forma racional. Exatamente. Veja, eu acho assim, o nosso grande problema, o grande medo, eu vejo assim, eu estava estudando um livro muito interessante antes de falar contigo, que o nome é o Poder de Coerção. Olavo de Oliveira, o nome dele, não sei se você conhece, o livro é da RT. E ele faz um apanhado histórico, Sandoval, sobre as medidas executivas que existiam antes desse influxo humanitário, etc., em vários locais do mundo, desde aquela época que você podia escravizar o devedor para pagar a dívida, até cortar um pedaço do braço dele, até situações muito peculiares que esse cara foi buscar na legislação indiana, como, por exemplo, o credor poderia todo dia bater na porta do devedor, constrangendo ele para pagar. Sabe? Então, é muito interessante e ele traz esses problemas. Eu estou vendo aqui, assim, o Almir falou uma coisa interessante. Assim, o problema, a medida executiva atípica, ela é o cume do ativismo judicial. E ativismo judicial é uma coisa que a gente, desde a Revolução Francesa, o grande medo da Revolução Francesa foi dos juízes. Né? Então, parece que agora a gente volta a ter medo dos juízes, como se eles fossem os grandes vilões pelo sistema ser assim. E eu digo em relação a esse tema específico que contra ativismo judicial tem dois remédios: contraditório e fundamentação. Então, qualquer tipo de medida atípica que vá ser tomada dentro de um processo, ele obviamente passa sob o crivo das partes. Então, se eu estou debatendo a quebra de um sigilo fiscal, se eu estou debatendo o bloqueio de um cartão de crédito, se eu estou debatendo, por exemplo, a adjudicação de milha de cartão de crédito, ou se eu estou pedindo, eu quero que seja publicado o nome desse devedor em alguma lista, obviamente que isso passa pelo processo. E eu imagino, Sandoval, que essas coisas só vão acontecer com aquele devedor que, de fato, não comparece ao processo, com aquele devedor que não se predispõe a dizer, olha, eu me enrolei e não consigo pagar, que não tem aquele princípio ético básico para dizer, olha, eu estou super endividado, que é aquela situação do empresário que pede autofalência, entendeu? Eu me enrolei, entendeu? Ora, se a gente consegue admitir que um administrador adentre numa empresa que é protegida pelo manto da livre iniciativa. Que isso? E, por que não permitir que o juiz substitua e tome as medidas necessárias para que haja de fato uma efetivação da jurisdição? Tá? Você milita numa área, por exemplo, que é um exemplo de eficácia da jurisdição, ao mesmo tempo que pode ser considerado um exemplo de arbitrariedade em alguns momentos também, porque a linha é tênue. O processo do trabalho, ele tem, eu imagino que você, enquanto Ministério Público, tem também muitos pedidos, digamos assim, criativos, astutos, que deixam o cara com aquele negócio, olha, é melhor eu cumprir, porque senão vai dar algum problema aqui. Entendeu? Sim, sim. Então, a gente tem que olhar para esse fenômeno não desumanizando o devedor. Sei que tu vais abordar esse tema semana que vem, mas também dando privilégio para um direito constituído, num título, numa evidência muito forte do processo, entendeu? Em detrimento de alguém
que merece receber um valor ou receber uma prestação de uma obrigação de fazer, não fazer, etc. Porque quando a gente fala de medida executiva, a gente não fala só de dinheiro. A gente fala também em restaurar o meio ambiente, a gente fala também em colocar uma cota de deficientes numa empresa, e por aí vai. Então, assim, para mim, o que é mais instigante que tem sido meu interesse em estudar é essa criatividade. Tá? Olha, eu vou até fazer um jabá aqui. Eu escrevi um artigo com o Fábio Flores aqui nessa coletânea, não sei se tu chegaste a ver. Tá? Nós fizemos uma análise descritiva das legislações do estado de Nova York e da Califórnia sobre algumas injunctions curiosas. Uhum. E como eles vão criando as balizas das medidas executivas atípicas lá. Eu acho que a gente pode chegar nesse momento aqui no Brasil, sabe? Isso que eu acho legal de se pensar. Com certeza. Olha, o que você está dizendo é interessantíssimo, porque, veja só, não tem como a gente trabalhar essas percepções sem abordar a filosofia. Quem trouxe a ideia de humanização foi o estoicismo e o cristianismo, que trouxe desde a época do Império Romano. Na época, o ilícito civil ele era mais grave que o ilícito penal. Você matava alguém, você era preso, você até era condenado à morte. Eu até acho uma coisa assim absurda, mas o civil era mais ainda. Por quê? Porque eu era virado... Por isso que os romanos tinham um procedimento muito formal, né? Tinham um respeito formal. No período formulário, sim. No período formulário, com certeza. Num período antes do formulário, não. Mas no período formulário, ele era muito formal mesmo. E era exatamente o que você estava dizendo. Mas veja, antigamente tinha isso. Eu perdi a personalidade civil. Eu perdia meus bens. Na época, a mulher e filho era propriedade. O devedor perdia a mulher, perdia o filho, virava escravo, perdia tudo. Então, essa era uma premissa desmensurada. Quando se teve a ideia de patrimonialização, a coisa tem uma contextualização de que o patrimônio pode dever e a pessoa não. No seu aspecto pessoal, não. É curioso você dizer isso, num determinado momento que você falou, Pedro, que o devedor ele tem que, sim, ser respeitado em sua dignidade, mas ele tem que cumprir, e é verdade, tem que cumprir. E veja as influências legislativas. O Código Civil de 2015 e o CPC de 39 dava força para o credor. No credor, o devedor solidário ele poderia optar por quem cobrar. O credor ele era muito beneficiado. E era engraçado que até o credor poderia dizer, olha, se você não me pagar, eu coloco na justiça. E o devedor temia. Hoje não, quem teme é o credor de colocar na justiça porque demora demais. Mas era assim, o CPC de 73 mudou. O CPC de 73 é um CPC do devedor. Protege o devedor em todas as circunstâncias possíveis e imagináveis. Tem o CPC de 2015 não parou. Voltada para uma ideia do cumprimento das obrigações específicas, de cumprimento, acabou trazendo uma premissa de que o credor, o crédito constituído, tem que valer. O Almir fala que é um ativismo judicial, mas eu não acho. Eu acredito que é uma atuação, obviamente, é um ativismo judicial, e para mim, irregular, se adotar medidas que possivelmente não seriam adotadas medidas pelo próprio devedor. Isso, para mim, seria inconcebível. Olha, você é proibido de viajar, proibido de sair para algum lugar, a não ser que, obviamente, seja um custo muito alto, e esse custo comprometa aquele valor, mas pelo custo, não pela liberdade. Então, essa é uma premissa interessante. Olha, a Marcelinha está fazendo uma pergunta, se o Brasil tem cultura para execução privada. Não, nós não temos ainda essa cultura, não. E se tem eu posso fixar um negócio para execução privada. Olha uma coisa interessante. Por que não? Por que eu não poderia fixar alguma coisa no negócio para um cumprimento, já que a jurisdição envolve tudo isso? E mais, se eu posso, em negócio processual, por exemplo, pegando o exemplo dela, o credor e o devedor, fazer um negócio processual com um tipo de execução atípica, por que o nome é atípico? Porque eu tenho típico. Eu tenho a penhora, eu tenho o precatório, eu tenho o cumprimento de prestações alimentícias, eu tenho vários tipos de... você falou de administrador, que é uma forma de tomar a administração, pegar o usufruto de bens, de empresas e tudo mais. São medidas típicas. Quais são as atípicas? Aquelas que não estão lá.
Então, se o credor e o devedor podem, de forma racional, estipular alguma coisa que não ofenda a dignidade, por que não que o juiz, dando força creditícia à relação, não pode adotar uma medida que se componha como racionalidade? E aí eu estou de acordo com você. O contraditório e a fundamentação são balizas extraordinárias, não só para credor e devedor saberem se eles estão sendo substituídos ou subrogados de forma que eles consideram corretas e justas, como também para que o público que esteja do lado também tenha esta premissa. Essa é a na realidade, pontuando o que a Marcelene falou, existe esse outro grande tema da execução, que é a desjudicialização dos atos, né? Que é uma coisa que Portugal já avançou muito. Você tirar da mão do juiz alguns atos de execução. A parte de expropriação que trata de alienação privada é um bom exemplo que pode dar certo. Mas assim, isso pode evoluir muito mais. Entendeu? Essa dependência do juiz, ela gera a necessidade de que o juiz seja ativo. Porque nós podemos fazer muito pouco fora do processo. Eu não posso, se num condomínio eu coloco no elevador que tem um cara que é devedor, é uma ação de indenização por danos morais. Exato. O Tribunal de Justiça de São Paulo, foi referendado pelo STJ, era proibir o devedor de condomínio de frequentar as áreas comuns. E parece que isso tem uma tendência de mudar. Então, assim, o cara não paga condomínio, mas pode usar a academia, pode usar a churrasqueira, pode usar a piscina. Isso é uma medida executiva atípica. Olha, vem cá, você não vai usar enquanto você não pagar. Entendeu? O que isso fere a dignidade desse cidadão? Em que ponto esse cidadão está humanamente ferido que ele não consegue fazer nada? Ora, se ele não paga pelos bens, ele não pode usar. Né? Então, é exatamente isso, Sandoval. Eu acho assim, é preciso que a gente construa um apego à satisfação. A satisfação dos créditos. Do crédito, sim. Exatamente. A nossa mentalidade tem que ser mudada como um globo. A gente hoje não pode mais dar o luxo de não querer cumprir determinada obrigação. Ou seja, a dignidade... Porque isso vai... Perfeito. Isso vai gerar, consequentemente, vai afogar o judiciário de processos, vai afogar de pedidos, vai, sabe, é impressionante o tipo de situações que acontecem. Eu muito curioso, vou te falar um caso muito curioso, quando tu me passaste, quando tu falaste assim, olha, escolhe um tema para a gente discutir. Eu estava tratando de um caso de despejo, em que basicamente a situação foi essa. A minha cliente era uma locadora que recebe os valores do aluguel e a locatária estava pagando os aluguéis na conta do corretor e o corretor não estava passando para a locadora. E ela queria ajuizar a ação de despejo e falou com ela, eu estou pagando, só que eu estou pagando na conta do corretor. Pois a locadora, sabe o que a locatária fez? Ela falou o seguinte, olha, eu sei onde a mulher desse cara trabalha, tá? E eu vou atrás dela. Pois ela foi atrás da mulher, contou a história, a mulher não sabia que o cara estava fazendo isso. Olha essa medida executiva atípica que essa pessoa construiu naquele caso. Ela própria foi lá, um meio de coerção, a mulher pressionou o corretor e o corretor devolveu os valores. Veja, pensando nisso, os métodos de criatividade que você pode ter para resgatar créditos sem que isso gere maiores traumas. Exatamente. Olha, por exemplo, a gente tem... Como é que estão as perguntas aí? As perguntas aqui, olha, excelente, demonstra como funciona, o Almir está falando, o Mauro Carvalho está falando, excelente tema, execução atual um abraço ao Mauro, merece mais atenção. Amanda, os juízes não conseguem ser mais criativos nas medidas atípicas. Qual o limite? Essa é a nossa grande dúvida. Um abraço. Qual é o limite? Assim, eu tenho algumas balizas que eu imagino que são limites, de fato, às medidas executivas atípicas. Tá?
A gente está construindo aos poucos uma teoria disso, tá? Então, basicamente, assim, eu não sei como tu pensas, Sandoval, mas uma delas é que a medida executiva tem que ter algum tipo de adequação com a dívida. Senão, e ela não pode ser uma punição por si, porque a medida executiva não é uma punição. Não pode ela ser é um meio punição. coercitivo. Não pode Então, ser ora, punição. é razoável e adequado que eu proíba um devedor da taxa condominial de usar o bem comum, porque tem uma certa adequação. Agora, por exemplo, talvez fosse exagerado eu proibir ele de dirigir. Veja, dependendo dessa adequação. A outra é que não poderia constituir um ilícito em si, como é o caso da privação do sono. Então, assim, a gente vai construindo. A gente vai construindo. Como é que tu pensas? Um limite aí. O que tu chuta de um limite? Olha, primeira coisa que tem é o seguinte, a medida atípica, ela é como você falou, uma cláusula aberta. O nome atípico dá essa percepção. E, obviamente, que essa percepção tem que ser feita em cima de alguns critérios. O primeiro critério que eu tenho, eu até venho discutindo muito sobre a questão de ação material e ação processual. O que é que eu chamo de ação material é aquilo que eu posso fazer no mundo dos fenômenos sem um juiz. Por exemplo, esse exemplo que você deu, que a locatária foi lá na mulher do cara e fez uma certa coerção psicológica. Olha, deixa para pagar, e fez o cara pagar. Entendeu? Essa é uma premissa que parece ter uma certa racionalidade sobre isso. Obviamente que em alguns casos me parece meio contrassensual. Por exemplo, qualquer coisa que venha tirar sua personalidade, ter uma repercussão de prisão, isso para mim não é inconcebível. O devedor não se autoaprisionaria, então não caberia isso para ele. Alguns casos, por exemplo, o cara deve, eu vou proibir ele de participar de concurso, eu vou proibir ele de participar de loterias. Cara, como assim eu vou proibir ele de alguma coisa que ele vai ganhar sustento, vai ter sustento? Me parece desarrazoado a ideia desse. Eu deveria fazer o contrário. Como seria uma boa medida típica? Estimular ele a participar e bloquear o valor lá junto com a pessoa, ou com o Estado, ou com o município, ou com o ente federativo que tenha, porventura, de fazer isso. Então, veja que esse limite ele é fluido, mas, em certa medida, se você perceber a filosofia de humanização que teve, ele tem uma premissa. Logo porque é também segurança para o devedor, de forma geral, que as pessoas cumpram as ordens, ou as normas, ou os mandamentos jurídicos que tem em seu país. Porque se ninguém vai dar credibilidade a nada, eu não vou ter alguma coisa, um suporte mínimo que tenha de convivência, eu não vou ter uma segurança mínima que tenha, para que as pessoas tenham um relacionamento, porque o devedor pode não pagar simplesmente. Isso são situações que são balizas a esse respeito. Não existe um limite abstrato, mas eu diria que eu teria um limite conceitual. Assim como a mim é vedado o exercício arbitrário das minhas próprias razões, assim como é vedado o exercício das razões. Por quê? Porque normalmente eu não tenho medidas. E como o juiz se substitui a ele, como ação processual, ele deve se ater ao limite do que os anglo-saxões chamavam de um comportamento de um homem médio. Sandoval, isso é aberto? Mais ou menos. Ele é aberto, não é. Eu fiz algumas perguntas para você. Você deixaria de viajar para pagar? Você deixaria de ter uma dívida? Ou você deixaria de comprar um carro para pagar uma dívida? Sim. Eu diria para você, você deixaria de fazer um contrato para pagar a dívida? Você diz, você está doido, Sandoval? Pelo contrato, eu teria dinheiro para pagar, pelo contrário. Então, essas balizas argumentativas, pelas medidas atípicas e pelo contraditório, pela fundamentação, conseguem nos assentar, em certa medida, uma certa racionalidade. Então, sabe, brecar um passaporte, não é proibir isso. Por exemplo, eu vou proibir de usar um cartão de crédito. Proíbe o cartão de crédito em coisas supérfluas. Ou então até uma medida típica. Pega parte do cartão de crédito para pagar o cara fica devendo para o banco. Seria outra medida típica que teria uma certa racionalidade. Entendeste? Mas não... Sabe uma baliza... Uma baliza que eu acho que a gente não pode perder de vista é a análise da postura do devedor e da sua má-fé em detrimento da possibilidade de cumprir a dívida. Então, assim, é o que o Marcelo Abelha chama do devedor cafajeste. A gente tem que estar atento a essa pessoa.
Porque, como a gente já disse aqui, uma coisa é a gente dever porque não tem condições de pagar, porque se enrolou, porque se superendividou. A outra coisa é ser, em direito de família, a doutora Nena está aí, tem a capacidade de dizer isso. O que você vê de devedores de alimentos que simplesmente não querem pagar, porque não querem pagar, viajando frequentemente, comprando carros novos nas redes sociais, ostentando literalmente. Exatamente. Então, assim, uma das balizas mais importantes, até mesmo para que você tenha um cerceamento dos direitos dessa pessoa frente um credor, especialmente numa dívida de alimentos, por exemplo, que a prisão civil é uma medida executiva atípica, não é nem atípica. É típica. É típica. Então, analisar se essa pessoa de fato está sendo cafajeste, se ela tem dolo em não cumprir. Aí, numa situação como essa, você tem. A doutrina está elucubrando proibição de uso de rede social, proibição de usar Instagram. Tem gente que morre se deixar de usar Instagram. Sandoval, te digo. Então, várias coisas, uma delas é a análise desse devedor. Eu acho uma baliza muito interessante para a gente pensar também. Exato. Por exemplo, a Camille, que é uma das alunas minhas da universidade, junto com o Renato, está perguntando se pode cortar água, condomínio. Eu acho que cortar água e gás em condomínio. Eu acho que tem que ter uma relação com a dívida. Por exemplo, a fornecedora de gás pode deixar de pagar e pode vir aqui contar. A fornecedora de energia elétrica pode. De água pode. Ou seja, isso já são até medidas que se tem para fazer. O que não pode e para mim não tem relação nenhuma, você me deve um determinado valor por uma relação qualquer que nós tenhamos, um cheque, por exemplo, e eu chego lá e vou pedir para o juiz cortar, ou o juiz vai cortar a água, vai cortar seu gás, sem qualquer relação, ou afetando você em outras determinadas situações e que, na verdade, não vai lhe ajudar em nada. E, pelo contrário, água e gás são medidas que têm de necessidades humanas complementares que atendem à sua dignidade. Aí acho que a dignidade, por mais genérica que seja, você tem como especificar direito à água, à água potável, à alimentação nutritiva, o direito à educação. Eu posso chegar e dizer, olha, tira seu filho da escola para pagar a dívida. Então, são premissas que eu tenho que verificar qual é os parâmetros, os estándares que a Constituição estabelece para dar dignidade. Se eu for lá no artigo 7º da Constituição, inciso 4, que o salário mínimo pode dar, por mais que aquilo seja uma falácia para o salário mínimo, aquilo não é uma falácia para a dignidade da pessoa humana. Lá está dizendo o que é que deve atender, sobre vestuário e tudo mais. Eu tenho, por exemplo, no Código de Processo Civil, dizendo quais são os bens que são empenhoráveis. Ali é uma outra baliza para eu dizer, olha, cara, exato. Tu não porque pode. Ali existem os valores intocáveis, digamos assim, o direito ao vencimento, a moradia. Talvez ali tenha umas balizas interessantes dos valores que não podem ser tocados por eventual medida executiva atípica também. Essa pergunta dela sobre corte de água e gás em relação ao débito de condomínio, eu penso em dois pontos. Se fosse uma obrigação de entrega da coisa, por exemplo, um despejo, se eu estou pedindo a coisa de volta, eu posso cortar a luz e o gás para que essa coisa me seja devolvida? Aí eu entendo que sim. Eu não vejo problema disso. Se eu quero uma coisa de entrega de coisa certa, se eu quero um imóvel, eu posso determinar que se corte a entrada de suprimento ali até que seja devolvido com uma forma de coagir a devolução. Aí eu imagino que sim. Agora, nas obrigações de pagar, que já ganha um tempero diferente que a gente está começando a avaliar agora, porque geralmente, antes desse Código de 2015, dinheiro era quase um crime cobrar dinheiro, né? Você não pode fazer nada, se esgotou a penhora, acabou-se. Não tem nada, no máximo é tentar uma fraude, uma desconsideração de personalidade jurídica, e olhe lá. Agora nós já estamos... Pedro, é muito engraçada a sua relação, no exemplo que você deu especificamente, de tentar, por exemplo, vamos admitir que eu quero que a pessoa devolva um imóvel e tudo mais, eu vou cortar. Me lembrou muito as táticas de guerra que tinha, onde fazia um cerco em uma cidade, a primeira coisa que tinha era cortar os suprimentos. Era uma medida executiva, não era? Para que a pessoa viesse.
E aí, obviamente, a gente tem a primeira pergunta. É assim, lógico. A primeira pergunta que tem, eu não estaria tentando a dignidade? Mas veja só, numa ação de despejo, numa ação de emissão de posse, eu não tiro o cara de lá forçadamente. Eu não jogo ele para algum lugar. Eu pego simplesmente uma pessoa que está ali na moradia, não pego lá e coloco no meio da rua ou em algum lugar. Exatamente. Os móveis. É algo violento e agressivo? É algo violento e agressivo, sim. Mas esses são parâmetros que devem ser sopesados em certa medida, mas tem que ter uma relação com a obrigação. Como você está dizendo, tem que dar uma premissa em que a obrigação tem que estar atrelada, aquilo tem que ser forma para fazer cumprir. Qualquer coisa que esteja desatrelada, ou seja, contra esse cumprimento, me parece punição pura e simples, não é uma medida de coerção, mas é uma medida, para mim, já entra o abuso, já é abusiva. É o achincalhar, né? É o achincalhar pura e simples. Essa tua pergunta eu tenho... Toda vez assim, a gente pensa assim em direito, quando se fala em dignidade da pessoa humana, corra. Porque ou ela é contra, ou ela vem contra você de alguma forma. Né? Porque ela serve de argumento para tudo. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de sangue frio para entender que a execução ela é violência autorizada. Tá? Você precisa ser um cirurgião de cérebro nesse momento. Você quer coisa mais violenta do que uma busca e apreensão de menor? Você pegar um menor, uma criança num lugar, colocar ela num abrigo por conta de um litígio familiar. Você quer uma coisa mais dura do que essa, mas é uma medida que ela existe. Para mim, a mais dura de todas. Tá? Fora a prisão, enfim. Então a gente tem que ter um pouco de testosterona, digamos assim, para entender que é um momento enérgico do processo. Tá? Não é punição, não é punição em si, mas é um momento que se exige uma coisa. Você tem tempo contra. Então você tem anos de briga ou um acertamento judicial fechado já. Então é preciso que a gente olhe com uma carga teórica ou uma carga valorativa em prol do credor também. Sim. Outro ponto interessante, eu quero ver a tua próxima live, eu quero ver qual é o espectro de proteção mínimo do devedor, que acho que ela une nesse nosso tema aqui. Mas se você prestar atenção, quando eu tenho ali os bens penhoráveis e impenhoráveis, ali eu já tenho uma ponderação legislativa, dizendo quais são os limites. Você pode prestar atenção ali que ali respeita o mínimo existencial do devedor. A outra coisa que nós tenhamos que ter bem de forma muito clara, a execução é sempre aos olhos de quem está fora do processo, porque para mim quem está dentro não é, um ataque ao patrimônio ou à liberdade. Eu não tenho, olha só, é simplesmente esses dois bens jurídicos que a Constituição parece não proteger, chamada liberdade e patrimônio. Então não tem como eu pensar numa execução olhando de fora e não perceba que aquilo seja algo violento, algo que pareça agressivo. Toda percepção é agressiva. Eu bloquear a conta de alguém é agressivo, eu penhorar um carro é agressivo, eu arrematar é agressivo aos olhos de fora. Aos olhos de dentro eu não acho muito isso. Por quê? Porque para mim o juiz atua se substituindo. O juiz está atuando naquilo que o devedor deveria fazer a esse respeito. Por exemplo, a Nena aqui, até mandando um beijo para ela aí, olha, tá vendo o curtinho da residão aí? A Nena tá dizendo que o condomínio poderia cortar também a questão do acesso à pessoa na área comum. Eu acredito que tem uma certa logicidade se isso tiver uma forma coercitiva para cobrar. Se porventura tivesse, se perceber que ele tem. E tem que estar atrelado, e aí os tributaristas são excelentes nisso, tem que ter sinais exteriores de riquezas. Que aquilo, ele não participar daquilo, daria para ele pagar uma dívida. Teria que ter alguma coisa assim, que se tivesse uma premissa. Ela não pode ser inócua, né? Não pode. É que nem prender o devedor, de alimentos aí mesmo que ele não paga. Isso, às vezes é uma medida que não funciona. Exatamente. Uma medida que não funciona. Para mim, a proibição de participar em concurso, contratar com o poder público. Como assim?
Pelo contrário, se eu tenho algum devedor, eu quero que ele ganhe para ele me pagar. Exatamente. Tu sabes que no Chile eles têm uma medida muito interessante chamada do arresto noturno, que é uma proibição de sair à noite do devedor, em que ele não pode sair à noite, como se fosse uma restrição de liberdade mesmo, justamente pensando nisso. Olha, eu não vou prender esse cara, porque senão ele não consegue pagar. Então eu faço o arresto noturno, em que ele fica privado da liberdade dele à noite até que ele consiga pagar. Ou cumprir determinada obrigação. Interessante isso. É muito interessante. Eu acharia interessante se isso fosse sair à noite para ir para uma festa, sair à noite para fazer alguma coisa que traria alguma... Mas sair, por exemplo, eu não... Que gastasse dinheiro. Não, claro. Exato, ou seja, era algo muito interessante. Isso são situações. E é muito engraçado que a gente fica falando desses exemplos. Os exemplos são formas limitadoras. Por quê? Porque você começa a dizer aonde se permite. Quer dizer que você, para construir um exemplo que não está dentro do que já foi dito anteriormente, você vai ter um esforço maior argumentativo. Você vai ter um esforço maior de legitimação. Então, toda hora, eu tenho... Olha, o nosso amigo Pedrão entrou aí, tá vendo aí, pô? Entrou aí, um abraço forte aí para ele. Vamos falar segunda-feira sobre a humanização do processo, porque, pelo jeito aqui, a gente está até penando o devedor, não é isso, Pedro? E aí, obviamente... Não, eu acho... O que vai alinhar... O grande ponto que deve ficar aqui para nossa reflexão é o seguinte. Quais são os limites... Qual é o espectro de proteção mínima do executado nessas situações? E tu falaste muito bem, um bom parâmetro são as impenhorabilidades, que diz lá a moradia, o salário, a locomoção em certo ponto, que são os bens impenhoráveis, os bens intocáveis, os bens inalienáveis. Então, é um bom parâmetro para isso. Sim, agora, vocês vão enfrentar uma mudança de mentalidade, que eu acho, pelo menos eu senti nas discussões desse novo código, que é o credor, ele já entra de uma forma diferente agora no processo. Você tem várias micromudanças que, por exemplo, que é uma coisa que era impensável antigamente, o princípio da menor onerosidade. Que isso, você não tinha o que argumentar, a defesa dizia meio menos oneroso. Aí dizia isso e acabou-se. É como se fosse o elixir de Brás Cubas, né? E agora você é obrigado a dizer, vem cá, o que é? Esse aqui é muito oneroso, então diz o menos oneroso, participa do processo, vamos lá. Faz alguma coisa, não fica escondendo, né? E é muito engraçado como realmente o CPC de 73 era pró-devedor, contrariando o Código Civil de 16, e eles coexistiram, quase ninguém percebeu. Mas o CPC de 73, eu vou usar uma palavra técnica só para ficar mais simples, revogou o Código Civil na proteção do credor. Obviamente, eu estou falando de uma heresia jurídica, mas só para facilitar o argumento que estão fazendo de propósito. Porque ele esvaziou a eficácia da proteção do credor que o Código Civil 16 trazia. O CPC de 73. Já com as micro-reformas do CPC de 73, com a tutela específica e tudo mais, com as formas de tutela antecipada, o credor começou a ganhar força. E o CPC de 2015, ele é, sim, pró-credor. Ele está numa ideia de credor. Ele está numa ideia de dizer o seguinte: o ordenamento jurídico precisa ser respeitado. Ele tem que ter dignidade. Ele tem que ser cumprido. Eu não posso ficar anos se arrastando, o devedor se escondendo de pagar uma dívida. Não pode. Ele tem que se enfrentar. E o Código de Processo Civil de 2015, ele é tão agressivo que tem uma medida lá que é típica, que diz o seguinte: se você não encontrar nada, você manda intimar o devedor para que ele indique bem. Se não indicar, ata tentatória de dignidade da justiça. Olha só a força que está dando aí. Ou seja, ei, meu irmão, você só não está mais contrariando só uma dívida com um credor, com um particular. Você está contrariando a dignidade da justiça, o Estado. Então, é uma... Porque você não é só obrigado a pagar a sua dívida, mas você também é obrigado a participar do processo. Perfeito. E dizer o porquê você não paga. Tanto é que lá, quando ele trata de execução de alimentos, que ele dá a possibilidade de prisão, ele diz, olha,
quando ele comparece e diz porque não pagou, é uma justificativa, vá lá, entendeu? Olha, eu me enrolei, eu fiz uma venda, pandemia, entendeu? Então, assim, você por ética, você é obrigado a participar, a não só cumprir uma obrigação, mas a participar ativamente do processo, sendo transparente nas medidas que você... das causas do teu inadimplemento. Poxa, Pedro, olha, está sendo assim, super prazeroso esse bate-papo, principalmente com pessoas que a gente gosta muito. Eu estou vendo familiares aí, deixando ver já os familiares dos dois lados aí. A gente está se encaminhando para o final, porque se passar de 1 hora, normalmente o Instagram corta a live e deixa a gente. Passa muito rápido aí, isso, né, amigo? Hein? Passa muito rápido, passa muito rápido, bom. Rapaz, se eu não tivesse aqui um marcador aqui para que a gente não fosse surpreendido com o corte, entendeste, do Instagram, eu já teria passado. Poderia ali pedir para encaminhar para as palavras finais, que é um grande prazer de estar aqui com você, a esse respeito, a esse tema. E eu posso fechar com a palavra final. Eu finalizo aqui minha participação contigo com um convite à reflexão sobre isso. Eu acho que hoje são 3 temas em execução que são a grande coqueluche do momento. São as medidas executivas atípicas, os seus limites e a esfera de proteção mínima do devedor, as causas de impenhorabilidade, porque é aí que para qualquer execução, ou quando não tem bem ou quando o bem é impenhorável, e o terceiro grande tema, que é a desjudicialização da execução, e até mesmo, por que não, a privatização da execução. Sim. Eu acho que a gente... É o convite que eu faço a quem gosta desse tema, como eu gosto, de estudar, e eu também fazer uma indicação aqui do livro que eu escrevi um artigo, eu e o Fábio, saiu pela Juspodium. Parabéns, e ele tem muito artigo, são quase 1000 páginas de medida executiva atípica. Pode deixar que eu vou indicar também esse texto para os alunos da pós-graduação, para atuar. Muito obrigado pelo convite, meu amigo, é sempre uma honra, você é um cavalheiro. Ah, que isso, que nada. Na verdade, é merecedor, você é um estudioso desse assunto, é professor de processo, é no tema, advoga sobre isso, então é sempre um grande prazer. Eu até digo, como reflexão final, que a desjudicialização da execução é uma exigência que a história faz ao nome de jurisdição. Por quê? Porque a palavra jurisdição não foi criada, não iniciou historicamente para compor a execução. Até considero eu acho um grande erro histórico dizer que a arbitragem não é jurisdição, porque ela é privada, sendo ela que é o DNA jurássico da jurisdição. Na ordem judiciorum privatorum, quando a jurisdição se publicizou, ficou cognitio extraordinem, conhecimento fora da ordem, e jurisdição era isso, era dizer o direito, e de repente entra a execução, porque deu muita confusão, e nós estamos tendo a desjudicialização, e nós temos que viver, sim, esse momento. Dar poderes para que o juiz adote medidas razoáveis, racionais. Eu tenho um artigo que eu escrevi, que não está ainda publicado, mas vai ser publicado, em que eu digo o seguinte: a diferença da ação material do devedor para a ação processual do juiz em substituição ao devedor tem que ser pautado por racionalidade, tem que ser pautado por premissas que não poderiam ser admitidas no direito material. Exemplo, um credor não pode espancar o devedor para pagar uma dívida. Então, o juiz não poderia fazer uma substituição do credor e do devedor tal atitude. Então, aquilo que a ação material foi criminalizada pelas razões por representar uma ameaça de problema e conflito na sociedade, o juiz também não poderia fazer isso. Por quê? Porque ele está sendo um credor e um devedor com base em uma racionalidade do que é comumente aceito pela norma, pelos costumes, até pelos hábitos que tem, porque nós temos pelos precedentes, o que nós temos. Quero deixar aqui registrado nesses últimos 2 minutos uma satisfação enorme. Eu lembrei logo de você, o carinho que eu tenho quando eu estou com você na NEP, as conversas que a gente faz, os bate-papos, os devaneios que a gente tem. Quero agradecer a todas as pessoas que aqui participaram.
Muito obrigado a todos que participaram também, muito bacana. Estou estreando nessa plataforma aqui, é diferente de dar aula, né, Sandoval? Porque a gente geralmente ouve barulho aqui, a gente fica... Mas é muito bacana. Exatamente. Gostei. Exatamente. Vamos